Será que nessa onda que a gente vive de ter que prender as pessoas nos primeiros segundos de vídeo, talvez isso não passou para os livros? Oi, eu sou a Gabi Ometo, escritora de fantasia e leitora voraz. E hoje não é um vídeo de lista, não é um vídeo de resenha, não é um vídeo de dica de escrita. Na verdade, esse é um papo de escritora que eu venho contar para vocês. Alguma coisa que eu venho notando no meio literário, alguma coisa que eu quero compartilhar com vocês, pra gente trocar ideia. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que eu venho notando em vários livros, que é o imediatismo para começar logo, para fazer a história andar, para fazer aquele primeiro grande conflito importante acontecer. Aí isso acaba prejudicando, às vezes, o ato 1. Mas vamos dar uma retrocedida, porque eu notei que aconteceu comigo algumas vezes, de eu estar lendo um livro e eu começar a ficar entediada, achar que a história está se arrastando, que está demorando para ela começar. E eu cogitei seriamente em desistir dessa história. Mas aí eu notei que eu estava no capítulo 3. A história não tinha acontecido ainda. Ela estava bem escrita, ela estava legal, os personagens eram interessantes. Então, o que estava me incomodando tanto para achar que ela estava arrastada? Não é uma história que a personagem ela estava contando sobre a vida dela. Ou se ela senta e o primeiro capítulo inteiro é ela explicando o mundo dela. Aí tá tudo bem eu achar que ele tá se arrastando. Mas não é sobre isso. A história ela estava legal, então de onde veio aquela sensação de demora para acontecer? E eu dei mais uma chance para essa história. E depois de alguns capítulos, a história deslanchou e eu amei. E refletindo sobre isso depois de um tempo, depois que a história já esfriou na minha cabeça, eu percebi que a história não estava se arrastando. Era apenas o ato 1. A autora estava simplesmente explicando para mim como funciona aquele mundo, como funciona a vida da protagonista, quem é a protagonista. E quando eu digo mostrando, explicando, eu não estou falando de uma narração chata dizendo o mundo de X é formado por não sei quantos reinos. Não, era uma história interessante. Estava acontecendo coisas enquanto eu era apresentado nesse mundo. Algumas coisas sempre vão ser contadas, sim, mas ali estava tudo sendo mostrado, tudo sendo incrível. O porquê eu achei que a história estava arrastada? Era o tempo necessário para eu estar ambientada nessa história. E aí eu comecei a notar que muitos livros que eu venho lendo, eles estão correndo do ato 1, deixando ele cada vez mais curto, para esse conflito, o grande virada para o ato 2, que é o ato mais importante do livro, começar rápido. E eu não tô dizendo isso de um alto de um pedestal de eu sou uma escritora e eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu também fiz isso. No livro A Coroa Perdida, a minha protagonista morre no primeiro capítulo e ela vai para outro mundo. Tudo bem que nesse caso, né, não tinha muita coisa para mostrar no mundo humano dela. O grande ato 1 estava nesse outro mundo. Mas é um exemplo. Meus últimos livros também foram apressado para começar. O ato 1 aconteceu muito rápido. Esse primeiro conflito que faz a história mover foi muito rápido. Eu não dei tempo para as minhas protagonistas se mostrarem. O livro que eu tô revisando agora, a minha personagem ela começa sendo sequestrada. Então não tem esse tempo de vamos sentar e eu vou mostrar o que está acontecendo. Não, eu simplesmente fui. Depois eu expliquei quem ela era. Eu não sei até que ponto eu vou manter isso ou não. No final desse vídeo vocês vão entender. E notar isso, principalmente agora, foi algo muito importante pra mim. Porque, gente, eu tô sempre falando, né? Mas futuramente eu vou começar a escrever uma série bem grande de livros. E eu não estava surtando em saber como eu ia começar. Por quê? Sempre que eu ia começar a história, na minha cabeça, era as minhas personagens fugindo. Mas aí, a gente entra no quesito. Elas estão fugindo de quem? Por quê? Quem são elas? O que motivou elas a estarem fugindo agora e não semana passada ou na próxima semana? E o mais importante, é uma história que vai ser 5 livros. Cada um contando sobre uma dessas garotas que estão fugindo. Então, o primeiro livro, ele é muito importante porque eu tenho que gerar esse sentimento para as pessoas quererem conhecer essas protagonistas. Como eu faço isso, sendo que elas estão fugindo? E um pequeno spoiler, elas vão se separar rapidamente. Como gerar essa conexão em um capítulo? Olha que eu percebi, né, que essa onda, e eu também participo dessa onda de se apressar para começar, eu percebi que eu podia pisar no acelerador e mostrar a vida delas. Como elas eram uma vida merda. O que mudou para elas quererem fugir? O que levou elas a fugirem desse dia? E nesse meio tempo, né, mostrar quem são elas, a relação delas e por que é tão importante elas ficarem juntas, elas se unirem, a preocupação que vai rondar todos os livros de saber como elas estão umas das outras. E perceber isso, o que estava acontecendo,
E o que eu estava fazendo, que eu poderia não fazer desse jeito, foi tão bom, foi tão assim, aliviante. Porque, de fato, existem algumas histórias que não necessariamente você precisa mostrar o mundo comum do personagem. Como foi, por exemplo, o caso da Coroa Perdida. Eu não preciso gastar 5 capítulos mostrando como a vida da minha personagem é chata no mundo humano. Todo mundo conhece o mundo humano? Todo mundo sabe. O pouco que eu apresentei, todo mundo já entendeu, todo mundo já falou, ok, a vida dela é uma porcaria. Vamos pra parte boa. Mas alguns livros, eu preciso dar contexto da história, eu preciso dar contexto dos personagens, eu preciso ambientar. Mas agora eu vou parar de falar um pouquinho sobre os meus livros e voltar a falar sobre o geral. Eu fiquei pensando no o que começou a fazer isso, por que a gente está fazendo isso. Não nos raras exceções em que esse mundo comum não é necessário, mas no todo, sabe? Porque a gente tá com essa sensação de que a história ela tem que começar rápido. Será que nessa onda que a gente vive de ter que prender as pessoas nos primeiros segundos de vídeo, talvez isso não passou para os livros? Tudo bem que eu tenho um vídeo aqui falando que a gente tem que impactar o leitor na primeira linha. E sim, eu concordo. Se eu começo um livro dizendo no reino de Ciclano existem tantos tipos de pessoa, a chance de eu abandonar esse livro é muito grande, tá? Porque eu falar, ai meu Deus, um capítulo de explicação no primeiro... Não, eu vou desistir. Mas a grande questão é que, por mais que sim, a gente precise prender o leitor nesses primeiros capítulos, nessa primeira linha, de onde surgiu essa ânsia por querer fazer a história ir mais rápido? Provavelmente do TikTok. Mas a gente acabou vivendo nessa onda imediatista, sem perceber, tanto como leitor, quanto como escritor, e isso passou. Eu já desisti de livros achando que eles eram chatos. Alguns de fato eles eram chatos. Outros poderiam ter sido incríveis se eu tivesse dado chance e lido mais 4 capítulos de um ato. E agora vem a grande pergunta: como apertar o freio e deixar a história fluir, deixar a história florescer como ela deve ser? Tanto você, leitor, esperar ela acontecer, quanto você, escritor, deixar ela ter o tempo dela para ela mostrar tudo que precisa ser mostrado. Na verdade, eu poderia até mesmo perguntar como a gente vai desacelerar a vida em geral, mas eu acho que eu não tenho maturidade para dar essa resposta. Eu acho que ninguém tem. Eu acho que uma parte disso acaba que é normal. Se a gente for ler livros do século passado, a gente vai passar vários parágrafos e parágrafos de descrição de plantas, descrições de roupa, apesar que descrição de roupa eu ainda faço bastante. Descrição de como a roupa se comportava com o movimento dela, o que pra gente é chato. Mas será que até que ponto a gente tá encurtando uma coisa que seria chata e encurtando uma coisa que seria necessária? É um ponto a se pensar. Acabou que, infelizmente, eu não tenho uma resposta pra isso. Como desacelerar, como mudar a cabeça de uma pessoa. Porque, querendo ou não, hoje eu tô um pouco mais consciente, tanto escritora como leitora. Então, quando eu pegar um livro e eu ver que ele tá um pouco demorado, eu vou dar uma chance maior pra ele. Mas será que outra pessoa vai fazer isso com o meu livro quando eu precisar de 5 capítulos pra explicar alguma coisa? Quando eu digo explicar, não estou contando, estou falando ambientando, mostrando, tá? Uma narrativa interessante. Meio que a gente nada contra a maré, a gente simplesmente solta e agora é assim. Não existe uma resposta certa. Mas acabou que notar esse tipo de acontecimento me deixou um pouco mais consciente sobre isso. Então sempre que eu tenho um livro, eu sinto que ele tá um pouco arrastado nessa sensação de ai, porque não aconteceu nada ainda, eu dou tempo a ele. Eu dou tempo dele fluir. Às vezes pode acontecer da história continuar chata e eu falo, ok, tchau. Mas também pode acontecer de ser uma história incrível. E como escritora, obviamente, me livrou de muitos dramas, porque agora eu sei exatamente como vou planejar minha história, o que pra mim foi ótimo. Mas me conta aqui nos comentários se vocês também já tinham notado, ou se vocês notaram agora que eu falei, como vocês se sentem quanto a isso, tanto como escritores quanto como leitores, que eu vou adorar saber. Então comentem aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Meus livros vão estar todos aqui na descrição. Alguns têm tempo, tá? Eles têm uma introdução, outros são mais rapidinhos, como a Coroa Perdida. Vai me seguir nas minhas redes sociais, gente. Estou sempre aparecendo lá mostrando o progresso de escrita, de leitura, um pouco da minha gata, que está aqui deitada tão fofa. E também, gente, antes que eu esqueça, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo para um amigo que lê e talvez vá querer saber sobre isso. Vamos espalhar a palavra do imediatismo. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!